Oi, gente, tudo bem? Hoje eu senti necessidade de falar sobre um assunto polêmico, mas eu acho importante falar. Por isso que eu vim aqui deixar o meu relato, deixar a minha experiência e a minha percepção, tá? Hoje eu assisti um vídeo de um psicólogo falando mal das constelações familiares, mas não só falando mal, falando sobre é, a terapia, né? Falando, é, no meu ponto de vista, ofendendo Bert Hellinger, de misógino, machista, chamando, né, a constelação de pseudociência e tudo mais. O que eu gostaria de trazer como reflexão? Primeiro, por que algumas pessoas sentem necessidade de atacar um profissional? De atacar algo que talvez não funcione para todo mundo e tudo bem, mas da forma como foi atacado. Então, algumas questões talvez estejam mal esclarecidas para algumas pessoas, talvez não tenham encontrado os melhores profissionais. Profissional bom e profissional ruim tem em todas as áreas. O que é importante ressaltar aqui é que a ciência, ela é um estudo, né? Então, cada um também pode fazer o seu estudo, né? Antigamente o ovo era um alimento ruim, o café era um alimento ruim, muitas coisas eram ruins e hoje, após outros estudos, se tornaram bons. Hoje, então, o ovo é um superalimento, o abacate e tudo mais. O que me choca é a necessidade de falar mal, de denegrir a imagem de Bert Hellinger e das constelações. A constelação familiar, ela é profunda, mas em nenhum momento se pede perdão, como tem se falado, como esse psicólogo falou. Eu nem sei o nome dele, por isso que eu não estou citando e também não citaria, porque a minha questão aqui não é incitar ódio, revolta, nada disso. O que eu quero é trazer reflexão, essa necessidade de falar mal do outro, de denegrir algo que faz bem para muitas pessoas. Eu recebo muitos clientes que vêm de indicação de psicólogos. Eu conheço muitos psicólogos que são consteladores, eu conheço médicos que são consteladores, advogados que são consteladores. Então, embora não tenha sido comprovadamente a constelação familiar tenha feito estudos, muitas coisas fazem muito bem para nós e não tem estudos. Por não ter interesse da indústria farmacêutica, do meio acadêmico, mas nós somos responsáveis pelas nossas vidas. Então a gente pode fazer o estudo da nossa vida e ver se aquilo faz bem pra gente ou não, se eu quero experimentar aquilo ou não. Então o importante é trazer essa reflexão da gente, às vezes a gente tem muita necessidade da aprovação da ciência. Deus também não tem comprovação científica. A existência humana também não tem comprovação científica. Eles não conseguiram até hoje provar como que o ser humano chegou aqui. Né? Tem uma série que, inclusive, um documentário, não é nem uma série, que chama Cosmos. Ela fala sobre isso. Né? Esse documentário fala sobre isso. Dessa. Não, eles conseguem já provar muitas coisas, mas não conseguem provar como que nós chegamos aqui. Então, por que a gente precisa dessa comprovação científica? Antes, né, eu sou terapeuta integrativa, holística, então antes isso era um meio muito não acessado, né, de psicólogos, advogados, médicos, era uma coisa muito separada. Aí hoje em dia já consegue observar essa integração. Para algumas pessoas, não é para todo mundo e tudo bem.
Só que se não fizesse bem para muitas pessoas, como que a gente conseguiria, entre aspas, a gente, modo de falar, como que a constelação conseguiria atingir tanta gente, como tantas outras terapias não conseguiram, né? Porque ela faz bem para muitas pessoas. Porque a constelação, o que que Bert fez? Ele não criou nada e ele sempre falou isso até onde eu sei, em livros, e nunca ouvi ninguém falar que Bert falou que ele criou alguma coisa. Ele observou e identificou. Ou seja, a constelação são leis, são ordens do amor, são ordens naturais, são leis naturais. E ele observou isso e, vamos dizer, catalogou, ele nomeou, ele nem sei explicar assim. Ele deu um norte, né? Nomeou, mais ou menos isso. Fiquei confusa, né? Mas e aí ele percebeu como que os sistemas ficavam mais harmônicos. Em nenhum momento ele fala que o homem é maior que a mulher. Em nenhum momento ele demonstra machismo. Então, se algumas pessoas estão tendo essa impressão da constelação, sinto muito dizer que estão com profissionais não adequados. Não leram, pegaram apenas trechos, sem entender o contexto. A constelação, ela traz harmonia, ela traz compreensão, ela nos mostra essas leis que estão em desordem e procura colocar em ordem na medida do possível. Mas é a constelação que faz alguma coisa? Não, somos nós, assim como numa terapia, como num médico, se você não tomar a medicação que você vai no médico, você não se cura, né? Daquela questão. Se você não for no psicólogo e só falar e não fizer nenhuma mudança, é a mesma coisa com a constelação. É a mesma coisa com qualquer terapia, com qualquer coisa na nossa vida. Então, por que essa necessidade de falar mal? E o que me choca mesmo, assim, é um profissional da área da saúde, principalmente mental, falar dessa maneira de uma terapia e em nenhum momento chamar para o quanto aquilo faz bem para algumas pessoas, e apenas repudiar e não trazer a consciência para as pessoas. E isso me choca bastante em todos os mundos, né, que a gente vê da internet, de profissionais. Poucos profissionais trazem a consciência do que te faz bem e do que não faz. Todo mundo quer induzir alguém a falar que aquilo é mágico, que aquilo é isso, que aquilo é aquilo, que aquilo vai resolver. Não existe pílula mágica, gente. Não existe. A gente gostaria, a gente gostaria dessa mágica, mas ela não existe. Não procure. Porque tudo que aqui tá na internet que fala, vai resolver em tantos dias, sua vida vai mudar, sua abundância vai mudar, sua saúde vai mudar. Se você não fizer parte do processo, não há técnica que mude. Eu já falei isso aqui em outros vídeos. Então, o que eu quero é que você perceba e traga reflexão. O mundo já está muito dividido para a gente ficar com isso. Então, o que eu percebo, né? É mais fácil eu rejeitar, eu excluir, eu falar mal, do que eu conhecer. E eu não acho que todo mundo tenha que conhecer a constelação familiar, não é isso, tá? Só que então, se você não conhece, não fale mal daquela maneira. E uma coisa é você falar a sua opinião, outra coisa é alegar que Bert era machista, misógino, que só o homem tem lugar, que as pessoas sofrem, tem que pedir perdão. Gente, em nenhum momento a constelação se pede perdão. De novo, por favor, escutem isso. Se você escutar algum profissional falando que o outro tem que pedir perdão, por favor, reflita sobre o profissional que você escolheu. Não tem perdão, a gente usa muito o sinto muito. E o sinto muito significa que você respeita aquela história, você lamenta,
mas que você se distancia dela, é romper padrões. A constelação é deixar com o outro o que é do outro e ficar com o que é seu, cada um assumindo a sua responsabilidade. Só que tem um ponto que me intriga, que eu acho que afeta algumas pessoas, o fato de alguns profissionais da área da saúde não concordarem com a constelação. É muito minha percepção. A constelação, muitas vezes, em uma sessão, ela traz uma compreensão que muito tempo às vezes a gente espera. Pelo menos foi assim comigo. Hoje eu sou uma profissional da área, mas eu mudei a minha vida com o conhecimento também das constelações. Não foi só com a constelação, não foi, mas a constelação me contribuiu muito para eu perceber algumas coisas. A constelação, o Bert sempre fala, ela é um fenômeno e a gente observa esse fenômeno, assim como a gente observa a natureza, a gente observa os movimentos da constelação, como que as pessoas colocam. E esse psicólogo, ele até fala mal do Bert, de ter largado a batina, tentar ser padre, largar ser padre. Enfim, eu acho muito desnecessário tudo isso. E o mundo está precisando de respeito, mas o respeito não é só com aquelas pessoas que concordam comigo, que pensam igual a mim. O respeito é com aquelas pessoas que pensam diferentemente de mim. E Bert fala que é assim que a gente cresce no conflito. Então, a constelação traz, ela é muito profunda, ela tem muitas nuances, ela tem muitas percepções. E Bert, ao longo do seu caminhar, foi observando isso, foi mudando, inclusive, as suas percepções. Então, a gente não pede perdão. Bert Hellinger não era machista. Ele olhava e procurava trazer inclusão, percepção, amorosidade para aquele sistema. Ele era alemão, lógico, ele deve ter tido, né, muitas questões, e ele morreu em 2019 com 93, 94 anos, se não me engano, e ele viveu numa época muito diferente de nós. Então eu acho que ele mudou muito a percepção dele. Só que isso, para mim, não denigre a imagem dele. Quando a gente se permite mudar de ideia, para mim, significa que a gente está evoluindo, ou pelo menos aberto a conhecer. E isso para mim é respeito. Lógico que hoje em dia o mundo está tão polarizado que a gente não precisa disso, principalmente de profissionais que tratam de outras pessoas. Eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de reflexão. Olha, gente, eu não concordo com tal técnica, mas perceba em você, procure um profissional assim, traga reflexão, traga consciência, traga informação e não acusações. Por que a pessoa precisa disso? Não consigo entender. Eu não gosto de falar sobre isso, já teve várias matérias, eu não me pronuncio, porque eu acredito que tudo tem um motivo, tudo vem para acrescentar. A gente atua no judiciário, a gente atua em diversas áreas e tem contribuído muito, mas nunca impondo para as pessoas, apenas convidando-as a conhecer as ordens do amor da constelação. Então, em uma sessão, muita coisa pode ser esclarecida. Em uma sessão, você pode trazer muita compreensão, como não? Como você pode, às vezes, ficar relutando com aquilo. Como acontece na nossa vida com qualquer situação, que às vezes a gente não gosta, não concorda. Então, não é uma imposição. E eu acho que alguns profissionais ficam incomodados com essa única sessão trazer tanta compreensão. Então, para mim, não faz sentido passar anos fazendo terapia. Para algumas pessoas faz total sentido. Ok. A vida é de cada um. Não tem porquê a gente criticar a ponto de denegrir, não vou falar humilhar, mas é como para mim foi, ele quis humilhar Bert Hellinger, assim, sabe? Tipo, o Bert já morreu, não tem como se defender, assim, sabe?
Eu não concordo com algumas coisas de Bert, não concordo com algumas coisas de Sophie, que é a segunda esposa de Bert. Não concordo com algumas coisas que muitas empresas fazem. Inclusive, eu trabalhava com uma técnica, eu parei de trabalhar porque tinha algo por trás que não fazia sentido para mim. Eu parei de trabalhar com essa técnica para sair desse sistema e não ficar naquela energia. E nem por isso vim aqui, falei mal da técnica. Não, a gente não precisa disso. E se faz bem para algumas pessoas, pode não fazer para outras, e tudo bem, cada um tem o seu momento. Então, observe o profissional que você procura, observe o profissional que você escuta. Profissionais que têm muita polaridade, eles ainda estão nas dores deles. Profissional de constelação que fala, peça perdão a ele, ela está na dor dela, ela não compreendeu a constelação ainda. Não existe isso, gente. A constelação, ela procura trazer amorosidade, mostrar o que está em desordem e colocar em ordem, porque a ordem precede o amor, porque às vezes a gente ama exageradamente. Então a constelação nos direciona para um amor mais saudável, para termos relacionamentos em diversas áreas mais saudáveis. É só para isso. E eu sempre falo muito para alguns clientes, olha, às vezes a gente vai escutar algumas coisas que a gente não concorda. E eu não quero que você concorde. Eu apenas peço para você ficar aberto a observar, a procurar colocar isso na sua vida, para ver se melhora ou não. Então, quando a gente escuta alguém falando mal de alguém, mal de alguma técnica, estude, escute, ouça mais de uma opinião, inclusive mais de uma opinião diferente, para você perceber o que é certo para você. Isso, para mim, bons profissionais trazem reflexão para você definir o que é melhor para você. Porque ninguém, para mim, tá? Ninguém sabe mais da sua vida do que você mesmo. Se alguém acha que sabe, para mim também está fora do lugar achando que é Salvador que cura. E a gente não cura ninguém. A gente só pode curar a gente mesmo. Tá bom? Era isso que eu precisava vir aqui como um desabafo. Eu sei que é um assunto polêmico, eu sei que é reflexivo, mas não dá pra gente também ficar ouvindo tudo e não vir aqui falar o que é de fato. Então, a constelação, para mim, de fato, é isso. Me ajudou muito na minha vida, me ajuda até hoje. É para todo mundo? Não. Mas, assim como diversas técnicas, diversos profissionais, não é para todo mundo. Por isso que cabe a nós essa responsabilidade. E também, por isso que eu falo, né? Fake news disso, fake news daquilo. Fake news não tem problema de existir desde que você pesquise, desde que você não tome verdade o que todo mundo fala ou que algumas pessoas falam. Vai, observe, procure, estude, pesquise e veja se aquilo faz sentido para você ou não. Esse é o estudo. Para mim, essa é a verdadeira ciência que nós podemos fazer com nós mesmos, né? Se faz bem para nós, para mim, esse é o melhor estudo, porque não há quem diga que faça mal se eu estou sentindo esse benefício. Então, eu não quero aqui convencer ninguém de fazer constelação, nada disso. Eu só quero esclarecer que a constelação não se pede perdão, que a constelação ela não é machista. Ela procura trazer amorosidade, compreensão, inclusão, pertencimento, equilíbrio e não é uma verdade absoluta, tá? Então, se você também já ouviu alguém falar essas, para mim, barbaridades a respeito da constelação e de Bert, compartilhe para que a pessoa possa ouvir uma outra opinião, outra reflexão, porque tem muita gente que está sendo beneficiado e em vez das pessoas trazerem essa reflexão, falar, olha, gente, eu não concordo muito por causa disso, mas perceba, não sei o quê. Não, as pessoas já estão atacando, já estão denegrindo a imagem. E eu acho isso realmente desnecessário. Então, vamos assumir a nossa responsabilidade da vida,
das informações que chegam até nós, pesquisar, tá bom? E seguir mais leve, a gente não precisa disso, a gente não precisa da polaridade, tá? A gente pode viver no caminho do meio, na amorosidade, na plenitude, porque a vida já tem os nossos desafios que não está no nosso controle. Então, algumas coisas que a gente tem controle é observar, é pegar informação e ver como que essa informação reverbera em mim. E se faz sentido para mim, eu vou, experimento, eu vou e faço, ou eu espero mais um pouco para tomar essa decisão, tá bom? Um beijo no coração.